Olá! Olá! Está começando mais um episódio do podcast Diário SA. E hoje com uma análise especial, um mergulho aprofundado num dos maiores bancos do país. Vamos falar sobre o Banco do Brasil e, especificamente, sobre aquela forte deterioração dos resultados que a gente viu em 2025. Exato. Mas olha, o objetivo aqui não é só olhar para o número trimestral, né? De jeito nenhum. O nosso foco é entender o que aconteceu de fato no agronegócio, que é o setor que mais pesa no balanço do banco. Certo. E como essa crise toda impactou a instituição. A ideia é conectar os pontos para entender o cenário completo. Uma análise para ir além da manchete. E antes de a gente começar, fica o convite para quem nos ouve. Siga e curta o Diário SA na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhuma análise. Isso aí. Bom, para começar, eu acho que é fundamental colocar as coisas em perspectiva. O Banco do Brasil não é um banco qualquer, né? Ele é o principal agente de fomento do agronegócio brasileiro. Exatamente. Historicamente, essa ligação forte com o campo foi um motor de crescimento gigantesco. Uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Ter a maior carteira de crédito rural do país sempre foi uma fortaleza. Mas em 2025, essa que era a grande força do banco, se transformou no seu principal ponto de pressão. O jogo virou. Totalmente. E é isso que a gente precisa entender. Ok, então vamos direto ao ponto que acendeu o alerta do mercado. A inadimplência no campo. Os números de 2025 foram, bem preocupantes. Muito. A taxa de inadimplência do agro, que mede os atrasos acima de 90 dias, deu um salto impressionante. Qual foi o tamanho desse salto? Ela foi de 0,88% em setembro de 2024 para 3,10% em setembro de 2025. Nossa, é um aumento de mais de 250% em um ano. É muita coisa. E além disso, o relatório que a gente analisou mencionou um outro número que chama atenção. Um volume de 38 bilhões em dívidas prorrogadas. O que isso significa na prática? Na prática, isso significa que além dos produtores que já não conseguiam pagar, os inadimplentes oficiais, Isso. havia uma parcela enorme que precisou renegociar para empurrar o pagamento para frente. Ganhando um fôlego. Exato. E esses 38 bilhões representam quase 11% de toda a carteira de crédito rural do banco. É um sinal claríssimo de que a dificuldade financeira no campo era generalizada, não era um problema isolado, sabe? Entendi. E como é que tudo esse estresse no campo se traduziu nos resultados do Banco do Brasil? Onde isso bate? O impacto foi direto no lucro. Quando a inadimplência sobe, o banco sente primeiro no lucro por uma razão técnica. Ele é obrigado a aumentar as suas provisões para devedores duvidosos, as famosas PDDs. Certo. Explica pra gente de forma simples o que são as PDDs. Pensa na PDD assim como um dinheiro que o banco separa e guarda. Uma reserva. Isso, uma reserva de segurança, porque ele já calcula que tem uma alta probabilidade de não receber aquele valor de volta. E com mais gente atrasando o pagamento? O banco teve que provisionar muito mais dinheiro. Como resultado direto, o lucro líquido do terceiro trimestre de 2025, por exemplo, teve uma queda de cerca de 20% em relação ao ano anterior. Então, o ponto-chave é que não foi um problema de o banco gerar menos receita, mas sim de o risco da sua operação ter aumentado drasticamente. Exatamente. O problema não foi na linha de cima do balanço, a da receita. Foi na última linha, depois de contabilizado o aumento do risco. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por que o agronegócio, que vinha de safras recordes, enfrentou uma crise tão severa em 2025? Pois é, esse é o grande paradoxo. O Brasil teve uma safra recorde, mas o lucro do produtor despencou. Foi uma combinação, assim, de alguns fatores, uma tempestade perfeita. E qual foi o primeiro fator? O primeiro foi a queda nos preços das commodities. Soja, milho, os preços caíram bastante. Houve um excesso de oferta global e a demanda, principalmente da China, se estabilizou. Isso pressionou os preços para baixo. Ou seja, o produtor colheu mais, mas vendeu por menos. Isso. E para piorar, veio o segundo fator. Os custos de produção. Fertilizantes, defensivos. Exato. Tudo isso tinha subido muito nos anos anteriores e não caiu na mesma velocidade que o preço da soja, por exemplo. A margem de lucro do produtor foi espremida dos dois lados, entende? A receita caiu e o custo continuou alto. Justamente. E aí ainda tem o terceiro fator, que é o endividamento. Ah, sim. Muitos produtores se alavancaram com crédito caro nos anos de euforia, contando que os preços das commodities iam continuar nas alturas. Faz sentido. A perspectiva era ótima, eles investiram. Só que quando os preços caíram de forma abrupta, a conta simplesmente não fechou mais. E essa foi a tempestade perfeita que você mencionou. Exatamente. Bom, depois de um 2025 tão turbulento, o que a gente pode esperar para 2026? O cenário é de melhora? A expectativa do mercado é de um ano de ajuste e, sim, de potencial recuperação. E o principal motor dessa melhora é o cenário macroeconômico. E a palavra-chave aqui deve ser Selic. Selic, com certeza. A queda da taxa de juros é fundamental nesse processo. E como que essa queda dos juros ajuda o banco e o agronegócio na prática? Bom, a queda da Selic, que está projetada para ficar ali entre 8% e 8,75% no final de 2026, ajuda em 3 frentes principais. Certo. Primeiro, reduz o custo do dinheiro que o próprio banco pega no mercado para poder emprestar. Segundo, estimula a demanda geral por crédito na economia, o que é sempre bom. E a terceira frente? Que eu imagino que seja mais importante nesse caso. É a mais importante. Alivia o custo da dívida para os produtores rurais. Isso melhora a capacidade de pagamento deles. A dívida fica mais barata. Dá um fôlego enorme para quem está endividado. Um fôlego crucial. Então a tendência é de uma normalização. Mas não é algo imediato. De forma alguma.
A tendência é de uma normalização gradual, não vai ser da noite para o dia. O banco vai precisar ser mais seletivo na hora de dar crédito e, claro, riscos como o clima sempre existem, né? A recuperação deve acontecer, mas será um processo. E para quem investe? A análise de mercado aponta que as ações do Banco do Brasil, a BBAS3, estão descontadas. Estão baratas. Isso faz sentido? Faz total sentido. Esse é o tipo de ciclo que o mercado costuma exagerar, sabe? Tanto na alta quanto na baixa. O pessimismo foi longe demais. É uma boa forma de colocar. O desconto no preço da ação hoje reflete justamente todos esses riscos que a gente discutiu. A inadimplência que ainda está alta e a necessidade de manter as provisões elevadas no curto prazo. E a questão dos dividendos, que sempre foi um grande atrativo do banco. Como fica? Os dividendos continuam sendo um ponto muito relevante, sem dúvida. Mas a capacidade do banco de manter pagamentos generosos depende diretamente dessa normalização da carteira de crédito. Ou seja, se o lucro se recuperar com a queda da inadimplência. A tendência é que os dividendos continuem fortes. O potencial está todo lá. Chegando ao final da nossa análise, fica uma reflexão importante, eu acho. O problema que o Banco do Brasil enfrentou em 2025 foi algo estrutural, uma falha no modelo do banco, ou foi um ciclo setorial ruim? Um problema do agronegócio que respingou fortemente nele? Olha, as evidências apontam muito mais para a segunda opção. Foi um ciclo setorial adverso que testou a resiliência do banco. Não parece ser uma falha estrutural no modelo de negócios. Certo. O desafio para 2026 será justamente provar que a estrutura é sólida e capaz de atravessar essas turbulências, né? Exatamente, é isso. Excelente ponto! E para quem gostou dessa análise aprofundada, não se esqueça de seguir, curtir e acompanhar o Diário SA para mais conteúdo como este. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.